nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 10, assim como foi dito nesta noite, nós estamos falando, pregando a respeito das parábolas do Senhor. E agora nós vamos falar um pouco da parábola do bom samaritano. Ouvimos já a palavra do semeador, que foi no domingo passado, do filho pródigo, e consequentemente Deus vai nos usando conforme a vontade dEle e o querer dEle. Você que já abriu a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Eu leio na versão Almeida, revista e atualizada. Glória a Deus. Diz assim, versículo de número 25 em diante, até o versículo de número 27. Eis que se levantou um homem, ou um doutor, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhes causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar, ou te pagarei quando eu voltar. Aleluia. Glória a Jesus. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Glória a Deus por esta palavra lida. Baixe a sua fronte. Deus Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença estamos. Pai, nós cremos, meu Deus, na tua palavra que acabamos de ler. A tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é o suficiente para mudar vidas, histórias, situações. Pai, nós estamos totalmente dependentes de ti nesta noite. Fala conosco da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Meu Deus, nós somos teu.
toma as nossas vidas. Usa a minha vida, Pai, como um servo teu, um instrumento teu, meu Deus. Que o teu Espírito Santo use o meu corpo, Pai. Me use, Pai, por completo. Porque é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. E eu creio, Pai, que a obra do Senhor ela é feita e realizada para a honra do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu começo a estudar a biografia do nosso Senhor Jesus Cristo, eu começo a ver o nosso Senhor Jesus Cristo como o maior, como o príncipe dos pregadores. Eu começo a olhar os feitos do Senhor e as maneiras que o Senhor, ele pregava, ele ensinava. Tão interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava uma linguagem simples, muito objetiva e muito clara. Todos entendiam perfeitamente o que o Senhor Jesus dizia, porque o nosso Senhor Jesus sempre ele usou as coisas cotidianas, as coisas que as pessoas usavam, para através destas coisas que as pessoas conheciam, tinham conhecimento, como a ovelha perdida, como a semente que todo semeador semeava. Então o Senhor sempre usou essas coisas terrenas para lhes desvendar as coisas do reino, as coisas espiritual. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, no seu ministério, ele pregou, ele escreveu, ele anunciou, ensinou muitas parábolas. Acabamos de ver que era de 40 a 44 parábolas registradas na Bíblia que o Senhor pregava, que o Senhor ensinava. Louvado é o nome de Jesus. E dentre essas parábolas que Jesus pregava, que Jesus ensinava, tem aquelas que são as mais clássicas, as mais conhecidas, aquelas que muitas vezes nós já ouvimos muitas vezes, como aquela das 10 virgens. O Senhor usa lamparina, que naquela época era lamparina. Também nós podemos ver nessas parábolas clássicas, o Senhor falando também a respeito do filho pródigo. Nós vemos nessas parábolas clássicas, o Senhor também, aleluia, falando a respeito da parábola do semeador, e também a parábola do filho pródigo, e a parábola do joio e do trigo. Então o nosso Senhor, ele ensinava por parábolas. E também essa que nós acabamos de ler, que é a parábola do bom samaritano. Louvado é o nome do Senhor. Quando o Senhor está pregando, esse doutor da lei, ele se apresenta. Ele se apresenta diante do Senhor e ele faz uma pergunta retórica para o Senhor Jesus. Porque ele queria pegar Jesus, ele queria pôr Jesus à prova. Então ele faz uma pergunta retórica. Por que retórica? Porque ele já perguntou sabendo da resposta. Louvado é o nome do Senhor. Ele perguntou para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus imediatamente lhes falou o que está escrito na lei, porque ele era conhecedor da Bíblia, ele era conhecedor da Torá, ele era conhecedor do Pentateuco. Então ele estudava, ele interpretava, ele era muito profundo ao que diz respeito à lei do Velho Testamento. Então Jesus disse para este doutor:
O que está escrito na lei? Como interpretas? Como interpreta a lei? A partir daí, aquele homem, ele disse, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Eu gosto muito desse versículo de número 27. Louvado é o nome de Jesus. Este versículo literalmente está falando de amor. Literalmente ele está falando do amor para com Deus, mas para com o próximo. Literalmente está falando do amor para com o pai, mas também para com o irmão. Louvado é o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, para os séculos dos séculos. Então, diante de tudo isso, ele pensou, o doutor da lei, está tudo tranquilo, é isto mesmo. Mas Jesus, imediatamente, no versículo de número 28, Jesus lhe responde. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Vou até tomar uma água que começa a vir coisa boa por aí. Aleluia, oh glória, oh glória. Preste atenção, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então Jesus lhes disse, respondeste corretamente, faz isto e viverá. Faz isto o quê? Fazer isto o quê? Pregar? Não. Faz isto o quê? Cantar? Também não. Faz isto o quê? Tocar? Também não. Faz isto o quê? Reger? Também não. Ir e amar. E aí sim viverás. Louvado é o nome do Senhor. Porque o que o Senhor está dizendo, dentro das entrelinhas deste texto, o Senhor está dizendo que o que adianta eu pregar bonito e eu não amar? O que adianta eu cantar bonito e eu não amar? O que adianta eu tocar bonito e eu não amar? O que adianta eu reger bonito no coral e eu não amar? Nada disso adianta. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que o amor, ele é o maior de todos os dons. O amor continua sendo o maior de todos os dons. Louvado é o nome do Senhor. Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver lá claramente o que adianta eu pregar, profetizar, mas se eu não tiver amor, nada disso aproveitaria, nada disso seria necessário. Louvado é o nome de Jesus, aleluia. É isso que o Senhor está falando aqui nesse texto. É isso que Jesus está se expressando aqui nesse texto. É isso. Não adianta a pessoa ser eloquente, não adianta a pessoa, muitas vezes, entendeu, ter uma fala linda, mas se ele não tiver amor, é a mesma coisa de bater num tambor vazio, é a mesma coisa bater num tino que sine, nada disso aproveitaria. Louvado é o nome de Jesus. Sempre eu falo com o Senhor nas minhas orações, Senhor, Pai, o Senhor conhece, jamais quero ser aplaudido pela massa, não quero não ser aplaudido pela massa, mas eu quero que o Senhor me veja no secreto, e eu seja aplaudido pelo Senhor que vê no secreto. Louvado é o nome de Jesus. Esse doutor da lei,
ele não parou por aí. Esse doutor da lei, como ele tinha a palavra na ponta da língua, você vai ver que ele, novamente, ele se expressa para Jesus. Tentando lhe justificar, ele diz: e quem que é o meu próximo? Porém, ele querendo justificar, no versículo 29, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A partir daí, o Senhor Jesus, ele começa a contar a parábola do bom samaritano. Até aí não tinha necessidade do Senhor contar a parábola do bom samaritano, mas aí agora Jesus entra. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu gosto desta expressão que o Senhor usou neste texto, dizendo descia. Essa palavra descia, geograficamente, ela diz que Jerusalém ficava a 850 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava abaixo do nível do mar. Então, automaticamente, quem ia para Jerusalém, ele subia. E quem vinha de Jerusalém, descia. Só que não é só isso, geograficamente. Aqui nós entramos agora espiritualmente. Por quê? Porque Jerusalém simboliza o lugar de adoração, o lugar de paz, o lugar de encontro com Deus. Jerusalém era o templo, era o lugar onde as pessoas iam adorar. Enquanto Jericó simbolizava o mundo, aonde as pessoas, elas iam para Jericó. E a Bíblia diz, no hebraico, que Jericó simboliza paz. E Jerusalém, no hebraico, simboliza perfumes. Perfumes, fragrâncias. Fragrâncias. Olhe para cá, olhe só. Então Jesus disse que este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Então ele saía do lugar de adoração, do lugar aonde, da casa do Senhor, e descia para Jericó. O que aconteceu no caminho? A Bíblia diz que no caminho de Jerusalém para Jericó, esse homem foi assaltado, esse homem foi roubado, esse homem foi espancado, esse homem ficou meio morto. Como eu disse de início, o Senhor usa as coisas terrenas deste mundo para nos revelar as espirituais. Eu creio que eu estou pregando nesta noite para uma igreja que está subindo para Jerusalém. Eu prego para uma igreja nesta noite que está subindo para Jerusalém. Eu não prego, talvez, para aqueles que estão descendo para Jericó. Porque Jerusalém também simboliza o céu, a eternidade com Deus. E nós estamos subindo para lá. Nós estamos rumo à nova Jerusalém celestial. Aleluia. E o que eu vejo nesses últimos dias na igreja do Senhor na terra, muitos e muitos estão deixando Jerusalém, e estão descendo sentido a Jericó, atrás das fragrâncias do perfume de Jericó. Quando se fala fragrâncias, perfumes em Jericó,
se fala em tudo aquilo que o inimigo ele apresenta para as pessoas, tudo aquilo que o inimigo oferece para as pessoas, tudo aquilo que o inimigo seduz as pessoas, tudo aquilo que o inimigo vem colocando para tirar essas pessoas de Jerusalém e levá-las elas para Jericó. Tudo aquilo nesta noite que está tentando tirar você de Jerusalém e levar você para Jericó, repreenda em nome de Jesus e não aceite isso para a sua vida. Se for um contato de WhatsApp, seja o que for, se for um convite, se for alguma coisa que está tentando tirar você de Jerusalém, do lugar da adoração, do lugar da paz, do lugar aonde Deus habita, você rejeita, você repreenda, você não aceite, não compensa trocar a Jerusalém pelos perfumes, pelas essências de Jericó. Não compensa você trocar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome de Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Só você que está entendendo, aleluia. Ore comece a pensar por 10 segundos, 15, enquanto eu vou tomar uma água. Aqui nesta passagem, nesta parábola do bom samaritano, Jerusalém simboliza a igreja do Senhor e também o céu. Louvado é o nome de Jesus. Aqueles homens, aqueles salteadores, eles simbolizam o diabo e os seus demônios. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo de número 10, que o ladrão ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Então, isto aconteceu com aquele homem, porque ele saiu do lugar aonde o Senhor queria que ele estava, e ele desceu para Jericó, aonde naquela cidade, entendeu, era um lugar aonde as pessoas praticavam as coisas que não agradaram a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E aquele homem que estava caído, ele simboliza a humanidade caída. E o bom samaritano da parábola é o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que olhou e viu a humanidade toda caída. Para a humanidade não tinha mais jeito, não tinha solução, não tinha quem resolvesse o problema da humanidade. Não tinha ninguém que se apresentasse, mas daí Jesus se apresentou. Ninguém quer, eu quero. Ninguém vai, eu vou. E Jesus deixou a glória. Jesus deixou o trono. E Jesus veio. Jesus veio. E Jesus nasceu no ventre de uma mulher. Jesus cresceu, ensinando tudo isso que nós estamos falando. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus está à direita de Deus, intercedendo por os seus. E uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Quando eu vejo na história desta passagem do bom samaritano, aquele homem é espancado e fica meio morto. Quem vem pelo caminho? O sacerdote. O sacerdote, ele subia para Jerusalém quando era o seu turno. Quando era o seu turno, ele subia para Jerusalém para adorar, para prestar o culto. Então, provavelmente, esse sacerdote, ele estava voltando do culto de Jerusalém. Ele estava descendo. A Bíblia diz que ele, quando viu aquele homem, ele passou de largo. Tipo, ele mudou de calçada. Ele passou para o outro lado da rua. Ele passou pelo outro lado da calçada. Porque
Eu não sei se ele pensou na cabeça dele ou na mente dele, que aquele homem poderia estar morto. E como diz no livro de Levítico, no capítulo 21 e no versículo 11, que o sacerdote ele não poderia tocar em morto, porque senão ele se tornava impuro. E automaticamente ele não poderia mais participar no templo e também não podia mais usar sua cadeira lá no templo como o sacerdote. Eu olhando este texto e vendo, a Bíblia diz que o homem não estava morto, ele estava meio morto. Ele não quis nem olhar se aquele homem ainda estava vivo. Muitas vezes, deixa eu falar isso que é forte. Muitas vezes, o homem, ele olha muitas vezes pelo seu status, pela sua credencial, pelo que ele é no meio da sociedade. Mas muitas vezes ele esquece. Ele esquece de praticar o amor. Ele esquece de fazer aquilo que ele ensina na prática. E não só na teórica, mas na prática. Porque na teórica todos amam. Porque na teoria todos falam que amam. Mas na prática, muitas vezes a gente não vê isso na prática. E é mais louvável a Deus, mais glorificante a Deus, você fazer na prática. Louvado é o nome do Senhor. Não só na teórica. Teoria. E outra coisa. É muito bom falar que ama, quando tudo está bom. É muito bom falar que ama, quando não está faltando nada. É muito bom falar que ama a Deus, que ama tudo, quando não está faltando nada. Mas quando começa a arrochar, quando começa a apertar, e é muito bom também falar que você ama aquele que te ama, porque é muito fácil você retribuir da mesma forma este amor. Você me ama, eu te amo. Não é, eu não tenho dificuldade nenhuma de amar aquele que me ama. Minha esposa me ama, eu amo ela. Meus filhos me amam, eu amo eles. E vice-versa. Agora, o que eu estou falando nesta passagem do capítulo 10 de Lucas, é um homem que eles não se comunicavam. Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, eles tinham uma rixa. Você lembra da mulher lá do poço de Jacó, da samaritana? Que Jesus lhe pede água no capítulo 4 de João, e ela disse, como pode, tu sendo judeu, e tu pede água para uma mulher samaritana? Não sabes que os samaritanos, eles não se dão, eles não gostam, eles não têm afinidade nenhuma com os judeus? Jesus veio, meus irmãos, igreja do Senhor, para quebrar todos esses paradigmas, para quebrar tudo isso. Jesus veio para desfazer tudo isso que era distorcido. Jesus nunca foi contra a lei, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus, ele cumpriu a lei na íntegra. Jesus foi contra eles, por quê? Porque eles colocavam um fardo na humanidade, no povo, que eles mesmos não podiam carregar. Colocavam um peso nas pessoas. Eu lembro daquele versículo, tudo que você quiser que homens vos faça, faça você primeiro. Mostre você primeiro. Faça você primeiro. Muitas vezes nós queremos que as pessoas façam as coisas para nós, mas nós não estamos nem aí para fazer. Muitas vezes a gente já quer pegar o trem pronto, o negócio feito, o negócio preparado. Muitas vezes nós não entramos de corpo e alma para fazer. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Aí quem vem pelo caminho? O levita. Quem que era o levita? Era aquele que assistia com o sacerdote.
Esse levita lá não tinha nada a ver com louvar, com aquele. Não, 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 não. O levita, ele era o auxiliar do sacerdote naquela época. E, consequentemente, aquele levita, ele queria futuramente ser um sacerdote. Agora, ele está vindo atrás do sacerdote, do seu líder. O seu líder está indo na frente. Seu líder está indo na frente, o levita vem atrás. Aí o levita viu que o seu líder passou para outra calçada. Automaticamente, ele passou para outra calçada. É a referência que eu quero falar. Quem que era a referência do levita? O sacerdote. E eu pergunto nesta noite, qual que é a sua referência? Qual que é a sua referência nesta noite? Será que a sua referência é aquele que tem mais de 1000 curtidas lá no YouTube? Será que a sua referência é aquele que você vê lá e é famoso? Será que ele é a sua referência? Será que a sua referência é aquele que você já tomou um café com ele na sua casa, que você sentou com ele, olhou no olho dele, que você conhece a família dele, que você sabe onde ele mora, que você sabe o que ele faz, que você sabe de onde ele veio? Será que, quem que é a sua referência? Se cuida com as suas referências. Porque eu sempre falo, você se torna igualzinho àquele que você tem como referência. E eu falo nesta noite para jovens, eu falo nesta noite para pessoas de mais idade, eu falo para um povo de uma forma geral, de toda categoria, de uma forma geral. Qual que é a sua referência? Conheça a sua referência, se espelhe na sua referência, colhe nele. Se você vê que produz fruto, se você vê que é bênção do Senhor, se você vê que dá bom testemunho, se você vê que ele é uma pessoa realmente de bom caráter e de boa conduta, colhe nele, abrace ele, porque aí eu tenho certeza que você vai se tornar igual a ele. Louvado é o nome do Senhor. E isso é bíblico. Eliseu tinha Elias como a sua referência. Por isso que Eliseu não largava Elias. Ainda que Elias falasse para ele, Eliseu, fica aqui que eu vou. Eliseu falava, não, meu Senhor, eu não te deixo, porque Eliseu já ouviu que as profecias que eram faladas para Elias, que o Elias seria levado num redemoinho ao céu. Colhe nessas referências, arrume referências de Deus, pessoas que vão acrescentar na sua vida, pessoas que você pode contar com eles, pessoas que você sabe que é pessoas de oração, e pessoas que verdadeiramente têm palavra de Deus para a sua vida, não o que ela acha, não achismo, mas é o que está escrito. Passou disso, não funciona. É o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, louvado é o nome do Senhor. Ele passou para outra calçada. Irmãos, e quando nós reunimos aqui nesta igreja, para todos os nossos cultos de louvor e adoração, aqui eu creio que o Espírito Santo, ele tem total liberdade, e aqui o Espírito Santo, ele nos renova, aqui o Espírito Santo, ele nos enche. Quando nós ouvimos uma mensagem como esta, e como as anteriores, que nós estamos ouvindo aqui, Deus usando cada um nas suas características, mas a gente vê que o alvo é um só. A gente vê que cada um nas suas características, mas o alvo é o Senhor Jesus. O alvo é o céu. Louvado é o nome do Senhor. E aqui o Senhor, ele se encarrega de te abençoar, de te renovar, de te fortalecer, de te restaurar, de, fazer aquilo, aleluia, que o homem não faz, aqui o Senhor faz na sua vida. E sabe por que ele faz na sua vida? Para quando você sair daquela porta para fora, você comece a usar lá fora. Para que não aconteça como aconteceu com o sacerdote e com o levita.
Para quando você se deparar nesta situação, você seja, aleluia, tocado, impactado, aleluia, pelo Senhor, a ponto de você chegar, aleluia, estender as suas mãos, levantar, colocar de pé, e se for necessário, levar para um lugar seguro, e também colocar a mão no bolso. Tem gente que atravessa o rio com São Rizal no bolso e, cara, o Espírito Santo, eu falo isso com experiência de vivência com Deus e de ministério. Eu fui visitar um irmão, talvez esse testemunho rápido sirva para nós nos dias de hoje. Eu fui visitar uma família muito humilde na época, alguns anos atrás, na cidade de Jucimeira. Quando eu cheguei na casa daquela família, eu já vi que o negócio não estava fácil, o negócio estava complicado. Eu ouvindo aquele homem, ele disse para mim: acabou o gás, e a criança precisa de leite, tomar leite, então a gente está fazendo fogo no fogão a lenha, por lá de fora, mas de madrugada é difícil, porque a criança às vezes quer mamar mais tarde, e nós estamos nessa situação. Aí diante daquela situação, eu disse para ele: irmão, nossa meu irmão, em que situação, hein? Não é fácil mesmo, hein? Ô irmão, vamos orar? Vamos orar, meu irmão? A hora que eu falei, vamos orar, mas que eu fechei o olho, o Espírito Santo falou comigo: você não pode? Você não pode. Você vai transferir essa bênção que eu tenho para a sua vida para outro. A hora que o Senhor falou comigo: você não quer ser abençoado? Você quer que eu abençoe outro? E você mesmo não quer ser abençoado, é isso? Eu não orei. Irmãos, eu tinha R$50 na época. O gás eu acho que era 48 ou 50 reais naquela época. R$50 eu tinha na época. Eu peguei aqueles R$50, aí eu dei para o irmão e falei: irmão, compra o gás. Era o que eu tinha. Compra o gás, meu irmão. Aí depois que ele pegou o dinheiro, eu falei: agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar. Irmãos, porque quando a pessoa está com fome, ele quer comer. Quando a pessoa está com sede, ele quer beber. Quando a pessoa está necessitado, não é uma oração que vai resolver ele ali, não. É você já abençoar. Foi para isso que Deus nos chamou. Para nós sermos abençoadores. Abençoadores. E toda vez que eu falo que eu não consigo, toda vez que eu falo que eu não sou capaz, eu transfiro a bênção que o Senhor tem para a minha vida, para aquelas outras pessoas que vão ajudar aquela pessoa. Talvez eu transfiro lá para o pastor de outra denominação, juntamente com outro obreiro, para eles ajudar aquela pessoa. E eu, na verdade, só venha a mim o vosso reino, mas daqui não vai nada, só venha. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus, Ele nos ensinou na partilha do pão. Deus multiplicou multidões com pouco. 5 pães e 2 peixes. Por isso que eu falo que o nosso Jesus, Ele é simples. Ele é humilde de coração, Ele é manso. Todos entendem o que Jesus faz. Todos compreendem como que Jesus trabalha. Todos nós somos acessíveis àquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Jesus disse: olha, vocês venham a mim, porque o que vocês precisam eu tenho. Jesus tem, meu irmão e minha irmã, o que você precisa. O que você precisa nessa noite? Jesus tem o que você precisa. E Jesus sabe o que você precisa, tá? Ele tem para a sua vida, viu? Ele tem abundância.
Ele tem e é muito, Ele é o dono do ouro e da prata, e de tudo o que existe. O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Sabe por que Ele é longânimo? Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender, para também ter direito de vida eterna. Você que me ouve aí na galeria, ó, Jesus, Ele sabe o que você precisa. E eu creio no poder de Deus e no poder da oração. Irmãos, eu tinha mais coisas aqui hoje, muita coisa. Mas eu quero fazer algo aqui nesta noite. Eu quero orar com os irmãos. Eu não quero ir mais além. Não tem necessidade de eu ir mais além. O que o Senhor teve para hoje, o que Ele tem para hoje, é algo que homem nenhum faz. Tanto físico como espiritual. Tanto físico como espiritual. Ele cura o físico, mas também Ele cura o espiritual. Talvez você está andando, talvez você está correndo, talvez você está trabalhando, mas a sua alma, só Deus sabe. E o Senhor nosso Deus, Ele vê lá na alma. Eu falo que essas doenças físicas nem se compara com as espirituais. Aquela que eu não vejo, mas só o Senhor vê. Aquela que nas madrugadas não consegue dormir mais. Aquelas que te tiram a paz, aquelas que te tiram o sono, aquelas que faz com que você fique triste, cabisbaixo, angustiado, aquela que o homem não está vendo. Mas quando nos apagar das luzes, vira uma noite comprida. É essa que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele te cura o físico, mas Ele te cura o espiritual nesta noite. E o nosso Senhor, aqui no versículo 37, Ele respondeu ao intérprete da lei: qual desses três te parece que usou de misericórdia para com ele? Então ele disse: vai e procede tudo de igual modo. Irmãos, quando o Senhor colocar pessoas na sua vida, é para você fazer. E a minha oração é que nada te tire de Jerusalém, nada venha te distrair, nada venha tirar você do foco e do alvo que é o céu, que é a glória. Porque se nós, meus irmãos, a Bíblia diz que se nós pensarmos só nas coisas aqui da terra, nós somos os mais miseráveis do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E por isso que é muito difícil às vezes entender no sentido espiritual. Mas no sentido espiritual, o Senhor, Ele nos revela e nos mostra os mistérios escondidos. Eu sempre falo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor preparou para aqueles que Ele o amam. Não se assuste, meus irmãos, nesses últimos dias, se o Senhor começar a te mostrar algo sobrenatural. Não se assuste, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem sim ver aquilo que o olho carnal não vê. Mas você pode olhar com os olhos espirituais. Você vê aquilo que você não consegue palpar, pegar, mas com os olhos espirituais você toca, você sente e você abraça. O Senhor pode estar sentado do teu lado nesta noite. O Senhor pode estar juntinho de você.
E enquanto eles louvam aqui ao Senhor, eu quero que você fale com Ele, porque Ele está aí com você. Você tem toda a liberdade de falar com o Senhor. Abra o seu coração, se entregue por completo. Se renda na presença do Senhor, nós vamos louvar a Deus.